Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme A Noiva. No longa acompanhamos a criatura de Frankenstein que pede ajuda à doutora Ethel Norris para criar uma companheira. Eles dão vida a uma mulher assassinada como a noiva, provocando um romance, interesse da polícia e uma mudança social radical. O longa tem direção e roteiro de Maggie Gyllenhaal e é inspirado no filme de 1935, A Noiva de Frankenstein, transportando a história para a cidade de Chicago nos anos 1930. Eu queria começar essa crítica, na verdade, com um questionamento e uma curiosidade genuína mesmo, que é da crescente que a gente tem de histórias que são adaptações ou são inspiradas por Frankenstein, né? A gente teve Pobres Criaturas, depois o próprio Frankenstein do Guilherme Del Toro, que enfim é a adaptação mais adaptação mesmo, e agora com A Noiva. Então eu só fico muito curiosa de por que a gente tá tendo essa crescente de interesse em recontar ou trazer novamente essa história do Frankenstein. Mas bom, falando sobre o novo filme de Maggie Gyllenhaal, esse é um filme que mistura bastante o gótico com o punk rock, lembrando em vários momentos o filme Cruella da Disney, né? E nesse filme a gente acompanha a Ida, que após ser possuída pelo espírito da Mary Shelley, é morta e depois ressuscitada pelo Frankenstein, com o objetivo de se tornar a companheira dele. E claro, por se passar em Chicago durante os anos 1930, é claro que o filme traz algumas temáticas muito recorrentes para a época, né, como o próprio papel das mulheres naquele momento, né, a situação mesmo das mulheres e principalmente a presença da máfia e a influência dela nas pessoas e em instituições. Algo que passa a ser explorado após a reanimação de Ida, que, influenciada pela Mary Shelley em sua cabeça, passa a tentar juntar mais pistas sobre o seu passado e também passa a ter sua própria revolução. A possessão da Mary Shelley liberta tanto ela quanto a própria Ida, que agora passa a questionar diversas ações impostas a ela e a partir disso começa a recusar algumas dessas coisas. Ao mesmo tempo que ela passa a entender quem ela realmente é e quem ela realmente quer ser conforme ela vai entendendo os seus arredores. E ainda sobre esse lado mais feminista do filme, o longa traz a detetive Myrna, que é interpretada pela Penélope Cruz, que é responsável ali pelo caso do Frankenstein e da sua noiva, né, para investigar esse caso e que sofre ali com os machismos constantes da sociedade, principalmente na sociedade da época. Bom, esse é um filme que toca em muitos assuntos, é um filme que vai para muitos lados. Você tem essa investigação meio no ar, né, interpretada ali pela Penélope Cruz e também pelo Peter Skarsgård, que interpreta outro detetive. Aí você tem ao mesmo tempo essa questão da máfia, né, que também se relaciona ali com a investigação. Você tem os temas que a própria noiva passa a se questionar, como essa questão do feminismo, essa questão de entender quem ela é, de se revolucionar, de se reinventar, né? Mas realmente pra mim o grande destaque dentro do filme é o relacionamento entre o Frankenstein e a sua noiva. O filme explora esse romance de uma forma diferente e de certa forma alternativa, mostrando ele, eu não diria 100% como um amor tóxico, mas em alguns momentos como um amor tóxico, já que desperta o pior tanto no Frankenstein quanto na sua noiva. O que eu achei interessante é que o filme abre em diversos momentos espaço para ser uma história sobre a emancipação da Ida e ela tentar descobrir quem ela é, quem ela quer ser e ao mesmo tempo buscar vingança, né, pelas coisas que aconteceram no passado dela, mas também abre espaço para terem momentos interessantes ali dentro desse romance e de certa forma bonitos também. Acho que o lado bonito vem muito do filme mostrar um companheirismo e o longa lembra e até presta homenagens para Bonnie e Clyde, muito pelas fugas dos dois personagens, mas acho que também se relaciona pelo estilo de relacionamento, que é muito parecido com o que o filme de 1967 retrata. E eu devo dizer pra vocês que eu gosto muito dessa história de 1967, em principal porque ele mostra tanto a Bonnie quanto o Clyde como pessoas reais, né? Essas pessoas que foram tão famosas e mostra eles com vontades extremamente humanas e de certa forma a gente consegue se relacionar com esses personagens e entender como que eles foram parar ali, né? Eu acho que aqui em A Noiva eles tentam fazer algo meio parecido e acho que funciona muito bem, assim. Por falar nos dois, a Jessie Buckley e o Christian Bale dão um show de atuação e também é um dos grandes destaques dentro do filme, né? A Jessie Buckley já vem impressionando muito por conta da performance dela em Hamnet, mas aqui ela traz uma personagem
personagem completamente diferente e ela chama todos os holofotes pra ela, igual ela faz em Hamlet, né? E é interessante que, ok, ela é a protagonista, óbvio, né? A história é a noiva e ela é a noiva, mas ainda assim eu acho que ela traz algo de diferente pra essa personagem que é muito atrativo quando a gente tá assistindo. Ela traz toda a imprevisibilidade que uma mulher morta, ressuscitada e possuída precisa ter, e de uma forma extremamente carismática. O roteiro também ajuda muito com diálogos engraçados e inteligentes que se aproveitam dessa persona da Mary Shelley com rimas e palavras diferentes. Já o Christian Bale interpreta aqui um personagem um tanto quanto diferente das atuações recentes do ator, e eu até fico muito contente porque fazia muito tempo que eu não vi um filme dele. Eu sinto que o último filme que eu assisti com ele foi o Thor, Amor e Trovão, então eu fico muito feliz de ver ele novamente porque eu acho ele um ator extremamente completo e muito coringa, assim, por conseguir trazer essas personas extremamente diferentes, e eu sinto que o Frankenstein é mais uma dessas cartas que ele tem. Aqui ele interpreta um personagem que é de certa forma egoísta, mas ele é egoísta por conta da solidão que foi imposta pra ele, né? Depois dele ser criado, ele é obrigado a vagar o restante da vida dele completamente solitário, né? Muito por conta da aparência dele, que inclusive tem traços muito mais realistas do que o que a gente vê no filme do Guilherme Del Toro, né? Eu acho que esse Frankenstein, até as vontades dele eu sinto um pouco mais humanas do que o que a gente viu na adaptação do Guilherme Del Toro. E você tem essa pessoa que sonha em pertencer e que só consegue encontrar refúgio em filmes musicais estrelados pelo ator fictício Ronnie Reed, que é interpretado pelo Jake Gyllenhaal. E assim, como uma pessoa que ama musicais, eu consegui me identificar bastante com isso. Porém, infelizmente, eu sinto que esse filme é muita informação. Eu acho ele muito criativo, muito intenso, mas ao mesmo tempo é muita coisa ao mesmo tempo e ele não sabe muito bem no que focar, e como tem pouco tempo para cada um desses plots diferentes, tudo fica extremamente apressado e com finais que não são nem um pouco satisfatórios. Dentro da história, o filme quer prestar homenagens ao cinema, falar de um sistema corrupto, trazer uma investigação no ar, uma emancipação feminista da personagem, falar de um amor profundo, falar de um amor tóxico, e entra em diversos gêneros que simplesmente não funcionam aqui e tiram a força verdadeira da história da noiva e do Frankenstein. Pra mim, a pior parte disparada dentro do filme é toda a trama da máfia, assim, eu acho que não conseguiram encaixar muito bem e tudo ficou meio tosco por não conseguirem ser tão bem explicado, por ser tão corrido, e não funcionou aqui, até porque eles começam a entrar nessa investigação sobre as coisas da máfia lá pela metade do filme. Aí você também tem a detetive Myrna, que é uma personagem interessante, mas que também é super apagada dentro da história, porque querendo ou não, a gente não torce por eles em nenhum momento, por esses detetives. A gente torce pra noiva e pelo Frankenstein. Então, não sei, assim, também acho que é um plot que poderia ter apagado, e eu acho que por trazer essa outra perspectiva da pessoa que tá investigando e tá indo atrás dos assassinatos, eu acho que perde um pouco a força, assim, né? Geralmente nesses filmes, até acho que no próprio Bonnie e Clyde, você tem muito pouco do ponto de vista das outras pessoas. Você acompanha aquela gangue, né? E aqui você quer acompanhar a noiva e o Frankenstein, né? Então, não sei, acho que tira um pouco do foco do filme, que era pra ser esse romance complicado, essa coisa da emancipação da personagem, e acho que fica muita confusão. Acima de tudo, é um filme criativo, e eu acho que, pra mim, muitas vezes o que vale é isso, é ele estar disposto a correr certos riscos, e eu acho que aqui tem muito disso, tanto no próprio roteiro, de tocar nesses temas, assim, relacionados à protagonista, mas também na própria direção, de trazer coisas diferentes, trazer essas cenas em preto e branco, essas homenagens a musicais, a Old Hollywood, assim. Enfim, assim, eu acho que é um filme que poderia, e ele tem material pra ser muito melhor, mas eu acho que ele quer trazer muitas coisas ao mesmo tempo, e no final ficou um pouco too much. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 6.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de A Noiva. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas, e também deixar aqui nos comentários qual que é a sua história de monstros favorita. Então foi isso, e até o próximo vídeo.